eu tava conversando sobre biologia, cara, com a minha avó. Aí ela começou a falar uns bagulho pra mim. Eu fui obrigado a dar uma cotovelada nela. Tu sabe que isso aí deu problema também, né? Eu falava direto. Óbvio que isso deu problema, Cara, Paulão. deu muito problema. É engraçado, quando eu entrei na internet... Eu era professor de cursinho, né? Isso de 2000 Comecei em 2001 até 2011, até eu ser demitido, assim. Dá pra ver que é um vídeo antigo, porque assim, o pelo ainda não tá Era branco. preto, tinha mais cabelo e tal. E o que aconteceu? Eu era um professor de sala de aula e é engraçado, a sociedade mudou muito de lá pra cá. Então o professor de cursinho, ele arregaçava na sala de aula. Você falava o que você queria na sala de aula, não tinha muita censura, assim, tipo. E usava, às vezes, piadas pesadas, né? Então, na sala de aula, eu usava esse, cotovelada na cara da avó. Tua avó só fala besteira. E assim, eu amo as vozes, eu amo minha avó, tá ligado? Eu nem tenho uma voz, que eu falei que é uma mentira. Eu não tenho voz de, sei lá, 20 anos. E eu não entendia isso, né? Na sala de aula, ninguém falava nada. Falava, cara, você fica incentivando violência, não sei o quê. Pra mim era uma brincadeira, uma piada, porque ela tava falando alguma besteira. Quando eu comecei a botar vídeo na internet, 2011... começou a vir comentário, que absurdo, mandando bater na avó e não sei o quê. Ela não entende, às vezes, o que é piada. Meu irmão. E preguiça, né? Esse era o maior bordão, o maior meme dele. Preguiça. Mas na época tu vai tomar um negocinho comigo, não vai, Paulo? O que é isso aí? Não faço ideia. Mas é alcoólico? Bah, velho. Eu tava falando pras meninas aqui que eu parei de beber e tal, que eu tô numa onda meio fitness, assim, sabe? Que eu quero viver até os 200 anos de longevidade. Mas você sabe que a biologia não permite isso, Paulo. Simplesmente mas não é que eu tô tentando enganar a biologia. Manda um aí, vamos... O cara tremendo já, né? Assim, Pode chegar aos 100 e pouco. Eu parei de beber e tal. Vamos acompanhar, eu sou o convidado, não pode ter desfeitas. Eu concordo, sem desfeitas, cara. Mas a cotoveladinha na avó... É porque a avó sempre vem com umas crenças populares, né? Tipo... Mas não tem algumas coisas que as vós falam e que talvez elas nem saibam o porquê. E eu também não sei se tem a ver com biologia, mas por exemplo, alguns remédios, chá de não sei o que pra ajudar em não sei aonde. Que a gente chama de conhecimento empírico. Tem muita coisa que funciona, que ela não sabe explicar o porquê. Sim. Mas que passa geração. Mas em geral, vós falam merda, é isso? Isso aí é muito importante. Aquela questão da ciência cidadã, de introduzir aí os populares, né, na ciência. Conhecimento tradicional, né, de populações tradicionais também, é muito importante na ciência. As pessoas não têm nem ideia disso, né? Principalmente isso que eles comentaram, né, sobre espécies medicinais. Aí tem muitas enciclopédias de plantas medicinais que elas são feitas com compilados aí de dados de populações tradicionais, de pessoas idosas, não só aí com conhecimento científico, literatura. Eu que falei, família, não foi o Paulo. Tipo, corta o dedo, cuidado, vai estourar a horta, tá ligado? Que é uma artéria. Então tem uns papos assim que você fala, não, isso aí é papo de vó, toma cuidado. Mas elas têm também a sabedoria popular que funciona, como tem a sabedoria indígena, que às vezes a ciência ainda não comprovou, mas que geração após geração eles sabem que uma planta faz bem ou faz mal. Então, viva as vozes, eu amo as vozes, fica aqui um coração pra quem se sente ofendido. Esse eu também já tirei também. Então não pode. Também, principalmente de populações indígenas, né? Eles são tirados a partir da observação. Então, tem muitas plantas que são utilizadas aí para cura e para tratamento de alguns sintomas que indígenas começam a usar observando outros animais usando e vendo os sintomas que eles estavam tendo antes. De cotovelada na cara da avó e não pode mais, biologia é um tesão. Vamos ver o que sobra até o final. Não, tem uma outra coisa que não pode também. Qual? Assim, você sabe que a ciência, ela vai avançando e à medida que ela vai avançando, ela precisa fazer testes, né? Então, esses testes geralmente são feitos com animais, como ratos e tal. Então, assim, se imagina um dia que a gente não puder mais testar no rato, eu vou ter que testar na sua mãe. O cara tá brifado, hein? Esse aí viralizou também, né? Depende do que estão testando, né? E aí você precisa não só testar, né? Qualquer tipo de experimentação. Esse é verdade, esse é verdade. Mas deixa eu me explicar que a gente tem tempo aí, calma aí, galera. A bebida aí, por favor.
Cara, eu esse achei vídeo genial essa porra, é cara. das antigas, é muito das antigas, cara. Isso é Jubilu No Sense 2012, assim, que eu falava mesmo sem freio, sabe? Não tinha apanhado ainda, né? Depois eu fui tomando umas assim na vida e fui aprendendo e ficando mais... Mas realmente, eu tive uma época antes de entrar na faculdade que eu estudei com o cursinho dele. Realmente, ele falava cada uma que eu ficava, meu Deus. Conservador. Não é possível que alguém escuta isso e fica puto. Não é possível. Não, é de cara. amor. Na verdade, assim, não, o pessoal é bravo, né? Tem um pessoal que é bravo. É que, na verdade, assim, levando a sério, assim, realmente, pesquisa em animais a gente tem que regularizar, tem umas que não precisam. Pesquisa em chimpanzés, por exemplo, né? Pô, chimpanzé tem uma diferença em relação a gente de 2% apenas. Então, pô, é certo a gente, por exemplo, usar chimpanzés para Essa que ele pesquisa. tá falando é questão do DNA, né? Eles são os animais com material genético mais próximo do nosso. Científica. E aí tem uma discussão que é até meio polêmica, né? Tipo, tá, tem pessoas que estão mais incapacitadas hoje de fazer coisas que um chimpanzé consegue fazer. Já que a gente é tão próximo, por que também não usar essas pessoas, entendeu? Existe esse tipo de discussão. Nossa. É pesado, né? Isso é pesado. É pesado, mas porque... A bioética, que é o que estuda e trabalha em cima disso, né? É uma área, assim, muito complicada, é muito, muito complicada. Não é qualquer estudo, não é todo mundo que consegue animal para fazer estudo. Não é bem assim, gente. A gente tem comitês de ética que recebem todos os projetos, eles estudam a viabilidade daquele projeto, a necessidade, né? E aí a gente tem algumas teorias dentro da bioética que falam sobre redução em relação ao número de animais, mudanças de técnicas, mudanças de experimentos, mudanças de animais também, né? Então, antigamente isso era muito menos regulamentado, né? E hoje em dia a gente já tem aí essas novas diretrizes, né? É o que chamam de os 3T, né? Mas eu não vou conseguir lembrar o que cada T significa. E também tem essa questão aí que ele falou, né, sobre teste em outros animais e o teste em humanos. O trem fica muito mais complicado ainda, né? Os comitês aí, a maioria dos experimentos aí, manipulações com humanos, são proibidos, inclusive, né, até o uso de embriões em estudos praticamente proibido, né, muito restrito. Então, isso daí parte também já de uma discussão de especismo, né, de onde a gente fala, quando a gente acha que nossa espécie é mais importante do que outras, mas a gente ainda tem a ética por trás de tudo isso, né, é muito complicado mesmo. Porque o chimpanzé, ele consegue fazer coisas muito próximas da gente, né? Então levanta-se essa discussão que, cara, o chimpanzé é quase um ser humano. Realmente são 2% de diferença no DNA. E são diferenças muito sutis que nos fazem humanos e não chimpanzés. Então existe sempre essa discussão da pesquisa. Mas quando a gente fala de, sou contra, peraí, pô, mas e se a tua mãe estiver precisando lá de um remédio? É que a gente sabe, assim, que o remédio não funciona igual no rato, como funciona no ser humano. Você sempre vai para essa fase. Então existem abusos. Quer ver? Eu vou te contar um experimento com chimpanzés que eles queriam ver como que era o acidente de carro na velocidade para quebrar o crânio, o que precisava. Então eles testavam lá o carro a 10 por hora com um chimpanzé dentro e viu o que acontecia no crânio. E fizeram a 20 por hora, 30 por hora e tal. E aí descobriram que a tanto por hora o crânio do chimpanzé arrebentava na parede lá no acidente de carro e que isso também deveria acontecer com seres humanos. Foram feitos depois... Nossa, é cruel pra caralho. Mas foram feitos 20 mil trabalhos científicos para chegar nessa mesma resposta. Você tá entendendo? Então existe realmente um desrespeito e um abuso, nós como seres humanos, em relação aos animais, né? Que é uma coisa que a gente pode conversar bastante aqui. E aí tem essa questão do... Tá, mas eu quero... E aí eu falei essa aí do testar testar na mãe, tipo, porque é um dilema. Foi uma forma de brincar, mas tá, pô, a minha mãe precisa da cura e aí tem que testar no chimpanzé. Tem uma questão histórica também disso, né? Porque antes das coisas serem um pouco mais regulamentadas, era, tipo, dedo no cu e gritaria mesmo. O pessoal fazia o que queria. Inclusive, tem um caso nos Estados Unidos, uns médicos de uns hospitais universitários lá enganavam pessoas, somente faziam parte de minorias sociais, né? E aí teve esse grupo de médicos que acho que diziam que eles iam aplicar uma vacina
em pessoas pretas, acho que eram em homens pretos, e na verdade eles estavam injetando sífilis nessas pessoas. Teve esse surto e depois descobriram, e isso daí foi um dos estopins, né, para várias normas de ética aí na pesquisa científica. Mas o chimpanzé é um animal que é muito próximo da gente, e aí? Mas hoje em dia... É uma discussão, na verdade. Esses testes que são feitos em animais são mais... Pelo menos até onde eu sei, né? Eu não fico pesquisando muito isso daí. Mas esses testes são remédios, são cosméticos. São umas paradas mais brandas do que ver se vai quebrar o crânio do chimpanzé, né? Cara, tem de tudo. Com certeza, hoje em dia, esse tipo de coisa não deve ser aprovada, principalmente no Brasil, não sei em outros países, né? Também não é só isso, o teste de medicamentos, a gente vê também comportamento de doenças. Inclusive, eu fiz estágio em iniciação científica em um centro de pesquisa lá do IPEM, e lá tinha uma pesquisadora que ela induziu dermatite, eu acho, em uns ratinhos, e depois ela curou eles com águas termais, porque tinha esse conhecimento, né, de que águas termais possuem propriedades curativas aí, e ela testou isso, né. Eu acho que foram positivos os resultados. E aí a gente mostra, né, que uma fonte aí da natureza, mais uma fonte, né, pode ser benéfica pra gente. E também, muitas pessoas não sabem, mas esses animaizinhos, né, em geral, ratos são os principais, né, que a gente não, que cientistas utilizam na pesquisa. Esses animais, eles são produzidos só para isso. Inclusive, eles têm diversos requisitos para eles serem usados na pesquisa. Inclusive, eu posso trazer um vídeo sobre isso, sobre os diferentes tipos, né, de animais. Para terem uma ideia, eles fazem, tipo, seleção de genótipos. Tem um tipo que se chama biota conhecida, alguma coisa assim. Todos esses animais são criados em criadouros 100% estéreis, e aí esses animais não têm contato nenhum com nenhuma doença, nenhum agente infeccioso durante a vida toda deles. Então, são animais que são realmente produzidos para isso, que eles são cuidados, né, em biotérios. Por exemplo, tem casos assim, já que o chimpanzé é a nossa pauta, gostoso a bebidinha. Suave, tranquilo. Vamos ver daqui 10 minutos. Daqui a pouco eu tô cantando aqui. Então, foda que eu já tomei 2 Fireball, né? Mas vamos lá. É Fireball o nome disso? Não, Fireball é um negócio ali de canela sensacional. É alcoólico também? Também. Mas então, voltando ali ao meu amigo, o chimpanzé, eles estavam, por exemplo, fazendo experimento com um vírus dentro do chimpanzé. Então, eles inocularam o vírus no chimpanzé para ver como que ele ia agir dentro do chimpanzé. E o chimpanzé ficou anos preso numa gaiola, sem brinquedo nenhum, sem nada. Então hoje já é um pouco mais regularizado. Na minha época da faculdade, por exemplo, na medicina, você treinava técnica cirúrgica em cachorro, no Beagle. Sabe aquele Beagle bonitinho? E aí, errava a anestesia, errava o corte, matava o bicho. E aí chegou uma hora que a sociedade começou, peraí, gente, vamos dar uma... Acabou a festa. E hoje é muito mais regularizado, até para você utilizar, por exemplo, roedores na pesquisa científica, precisa de uma série de aprovações, então tá melhorando. Geralmente utilizam porcos, o pessoal aí, os acadêmicos de medicina utilizam porcos. É bem difícil conseguir liberação para isso, é bem difícil, e quando consegue, são pouquíssimos animais. Também esses comitês de ética, né, dos centros de pesquisa, das universidades, eles são compostos por vários representantes da sociedade, não só cientistas das ciências da natureza, ciências da saúde. Para ser um debate mais democrático, tem gente aí do direito, gente da administração, além da academia, tem pessoas que representam a comunidade, tipo chefes de bairro, por exemplo, e também é obrigatório ter chefes de ONGs animais também. Hoje em dia é bem mais restrito esse uso e bem mais regulado mesmo.